Muito bem, estamos aqui com a parte dos piores filmes no canal da Vigília, nesse crossover com o SideQuest. Tem o Misael, temos a Bruna e o Leandro. E vamos falar das trecheiras, porque vamos adentrar na treta. E aí, vamos começar de lá pra cá. Leandro, pior filme de 2019. Eu mudei o voto aqui há alguns minutos, porque eu fui lembrado de um filme que eu acho que o estresse pós-traumático tinha deletado da minha mente, que é o filme Serenity, que eu não sei o título em português dele. Calmaria. Calmaria, mas na Amazon tá ainda com Serenity, e esse filme não apenas é um insulto à minha inteligência, ou de qualquer pessoa que assista esse filme, mas também não oferece nenhuma compensação, né, por esse insulto, como é o caso do filme que eu tinha escolhido antes, que era o Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw ainda é um insulto à inteligência, mas é tão insultante que tu acaba curtindo, assim, tipo, meu Deus, as pessoas realmente estão indo a essa distância pra insultar a minha inteligência. O Serenity É um filme ruim que é bom, né? É um filme ruim que é bom. O Serenity, ele é um filme ruim que insulta a inteligência e se acha um filme inteligente, sabe? Então... Foi osso. E aí eles juntaram Anne Hathaway, Matthew McConaughey e o Jason Clarke, porque o Jason Clarke ele tem que estar no painel dos piores sempre. Jason Clarke é garantia de filme ruim, né? É, exatamente. Coitado, né? E ele vai aparecer aqui de novo, hein? Então, realmente é um filme que me deixou traumatizado de tão ruim que ele é e de, vamos dizer assim, de tão convencido ele quer ser ainda. Né? Embora o diretor dele ele fez coisas boas, esse cara ele tava por trás, o Steven Wright, o diretor do filme, diretor e roteirista, o cara ele fez coisas massas na TV britânica, ele fez Tabu, ele fez... O cara tem até um currículo bom, mas resolveu ser roteirista. Pra ele, né? Fez aquele filme com o Tom Hardy, o Locke, que é um filme bacaninha também. Só que daí nesse filme tudo veio abaixo da pior maneira possível e pra mim é o pior filme de 2019. Foi difícil de digerir. E Bruna, o que você traz? E tem bastante filme ruim assim na nossa lista que a gente vai falar ainda, mas não surpreendente, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas X-Men Fênix Negra é um... A esperança é algo horrível, né? tipo assim, eu não fiquei surpresa, mas tipo, tinha ali uma pequena pontinha de esperança que dizia, vai que né? Vai que né? E assim, a gente já tinha feito um vídeo aqui, o Rob e o Dé fizeram de não queremos esse filme porque a gente sabia o plot, a gente avaliando os outros filmes recentes dos X-Men, a gente pôde prever com sucesso que ia ser um fracasso, e realmente foi. Mas, sério, assim, tipo, eles forçam uma emoção que não tinha, eles repetiram muitas coisas, nem um pouco inovador, assim, tipo... A pergunta que fica com o Fênix Negra é pra que fazer outra adaptação da Fênix Negra? A gente já tinha visto uma adaptação, não tinha dado certo. Com tanta história pra contar, né? Conseguiu ser pior. Aquela outra adaptação. Agora, hoje tu pensa assim, tipo, X-Men, o The Last Stand lá, que eu esqueci como é que é. O confronto final. Confronto final. Tá ok, é um filme ok, a gente detestava aquele filme. E agora, tipo, veio esse que, tipo, não, esse aqui consegue ser, mas é mais sem graça. Fez o que a Ascensão Skywalker fez com os últimos Jedi. Olha! Polêmica! Mas assim, eu já tava extremamente amargo com o que fizeram com o X-Men depois que eu olhei o Apocalipse, assim. Porque já tinha sido um desastre total. Mas lá estava eu num avião com horas pra matar, e daí eu falei, vamos ver qual é que é desse filme aí. E eu disse assim, meu Deus, eu podia ter visto o filme do Pelé, sabe? Ele começa bem, assim. Começa muito bem. Eu gostei muito daquele começo, tinha muito massa. Apesar daquela maquiagem horrível da Jennifer Lawrence, que tava completamente sem vontade de trabalhar nesse filme. Mas quando começou, assim, no IMAX, assim, aquele sonzeira, o avião a missão ali tava legal, né? Eu pensei, tá legal, ele tá conseguindo fazer uma coisa que a gente não via muito, que eles trabalhando em equipe. E a partir dali foi ladeira abaixo, não conseguiu melhorar mais. Os acertos são as cenas iniciais do acidente da missão espacial e a morte de Mística, né? Porque realmente ela era um fardo. Que bom que morreu. Era um fardo, ela era um fardo pra essa franquia dos X-Men. Só por causa do Star Power da Jennifer Lawrence. Exatamente. Exatamente. O que é triste, porque ela é ótima, sabe? E a Mística é um personagem incrível que foi muito mal utilizado em toda essa nova franquia. E tem aquela cena que ela fala assim, a gente tá sempre salvando vocês
e aí logo depois ela morre. Forçação de barra, né? Mas Aquilo foi uma forçação quis de forçar uma barra. emoção que não tinha sido construída. É que é o mesmo problema que eu disse em Vingadores Ultimato, aquela coisa assim, nós temos que fazer um negócio pra mostrar como as nossas mulheres são fortes aqui no cinema. Ela faz aquela falinha que é totalmente falaciosa e logo depois e tipo, forçando ali como se houvesse uma grande amizade entre ela e a Jean, que tipo, não foi mostrado em nenhum outro momento, então ali ficou super forçado também. X-Men a gente já conversou, X-Men é tempo de tela, necessita muitos episódios, a gente precisa de convivência com esse grupo, então esses filmes que querem atropelar tudo, eles são fadados ao fracasso. Mas é que a Primeira Classe tinha... Eu ia dizer, eu tava pensando na Primeira Classe. Tinha tão promissor, velho. E daí depois, vamos dizer assim, Dias de um Futuro Passado não chegou a ser um desastre. Eu adoro Dias de um Futuro Esquecido. Eu também. Eu não gosto porque o final eles cagaram todo o filme. Mas daí meio que, né, já plantou uma pulguinha atrás da orelha, e daí o Apocalipse, então... Estou balde. Nem comento. Assim, ó, tampa no caixão aqui do X-Men. A gente viu a cabine de imprensa e na cabine de imprensa o Simon Kinberg, que era o produtor e que era o diretor, ele pediu desculpas pelo filme. Então a gente já começou errado. Foi bem triste. Foi triste. Deprimente. Isael, sua contribuição. Eu saí de Aladdin e a gente foi assistir MIB Internacional e os dois filmes eram ruins, mas o MIB Internacional me fez pensar o que eu tô fazendo aqui nessa tarde. Tá um sol bonito do lado de fora e me fez... Olha, não tem nada, absolutamente nada que se salva nesse filme. São atores bons fazendo personagens ruins com um roteiro extremamente sem graça, alienígenas completamente sem graça, que essa série é uma das coisas mais legais dela, é ver os alienígenas, é ver os gadgets. Tem uma coisa bizarrona, né? Tem uma coisa completamente diferente e esse filme é tão sem sal, tão insosso, tão sem graça, tão esquecível, de uma franquia que pelo menos era divertida, nem isso ele consegue ser, sabe? A Tessa Thompson tá insuportável no filme, o Chris Hemsworth tá insuportável no filme, o Liam Neeson não faz nada de legal nesse filme. Eu não sei por que eles decidiram fazer esse filme. Eu não vi esse filme, mas a minha grande questão era justamente essa, assim, tipo, por quê? Eu achava interessante, porque, por exemplo, assim, tem várias franquias que a gente percebe que tem potencial de porque reboot, exatamente, porque são universos abrangentes, porque realmente ali tem uma agência com muitos agentes e um universo de alienígenas para ser explorados. E tipo, poxa, a Tessa e o Chris ali, nossa, tão boa dupla ali no Ragnarok e tal. Eles são ótimos juntos. Exatamente. E ali parece que eles nunca nem se conheciam, assim, sabe? Sei lá. O filme apela pra aquele easter egg dele levantando o martelo pra tentar se sustentar. Sim. Daí fica tipo, meu Deus, que vergonha ali. É um problema do mercado Hollywood, que é querer usar os personagens famosos de outras franquias e unir replicar e achar que isso por si só basta, né? E aí não funciona. Tem que ter roteiro, tem que ter história, tem que ter tudo fechadinho. E uma das coisas que eu fiquei sabendo depois, que eu tava vendo sobre esse filme, é que tipo, os caras estavam reescrevendo o roteiro o tempo inteiro durante a produção do filme. Nossa. Então eles não sabiam o que eles estavam fazendo e pra onde eles estavam indo. Ficou esse grande Frankenstein. É um grande Frankenstein. Um fiasco pra mim, assim, de longe, o filme que me marcou por ser completamente sem graça. Então tá. Como eu trouxe um filme brasileiro no bloco dos melhores, eu vou trazer um filme brasileiro para ficar nessa vibe aqui, porque realmente eu tive a infeliz ideia de ir ao cinema assistir Sai de Baixo. Essa grande recuperação de uma série que fez muito sucesso aí no Brasil, traz sitcom, né? Uma pergunta que a gente falou aqui, pra quê? Pra quê? Exatamente pra quê? Cara, foi uma das piores experiências que eu já tive no cinema, porque basicamente eles têm uma franquia, eles têm um nome de peso, eles sabem que aquilo pode dar dinheiro e eles vão, então vamos ganhar dinheiro, né? É isso, vamos ganhar dinheiro sem contar história nenhuma, sem fazer piada engraçada, reunir atores que a gente até gosta e funcionava muito bem na TV, né? Nos anos 90, né? Exatamente. E aí a gente vê que os caras já têm uma bagagem, já envelheceram mais, já não cabem naqueles personagens, inventam outros personagens que acabam piorando a situação toda e assim, tampa no caixão, termina com um número musical. Meu Deus. Nossa, cara! Não basta ser ruim. É que assim, eu já... quando eu vi isso daí, é a mesma coisa. Eu pensei, pra quê? E tem algo pior, assim, que eles começaram a passar Sai de Baixo de novo na TV nos últimos meses, nos últimos tempos. E o que veio à minha cabeça, esse senso de humor, esse tipo de comédia, já passou. não cabe mais na realidade. Tipo,
na realidade que a gente vive. Não, e naquela época talvez não era engraçado, a gente que era imbecil, que curtia, sabe? Não eram seres evoluídos, né? Então, realmente, é uma apelação, é o que mostra realmente como a comédia brasileira ainda vive na pré-história. É verdade. Tu vai ver esses filmes, tipo, até que o dinheiro nos separe, até que a fortuna nos separe, não sei, aquele... Sim. Eu percebi que a gente tava conversando. Como é que é? Humor com bordão. Os parsas. Humor com bordão, né? Humor com bordão, né? O Zorra Total já saiu dessa. Com aquele personagem. Até o O Zorra estereotipado, evoluiu, né? O Zorra evoluiu. E aí tu vê, tipo assim, tu olha pro lado, quando tu olha de volta tem uma quadrilogia de até que a sorte nos separe. Minha mãe é uma peça. Minha mãe é uma peça, já tem 8 filmes. Os parsas já saiu 2 esse ano. Já. Eu não vi nenhum dos dois. Massa, Bruno De Luca, o jovem gosta. Daqui a pouco vai sair aquele do... Como é que é? Que era uma avacalhação pros menudos, vai sair o 2 desse daqui a pouco. Nossa senhora, nem passou no cinema, ninguém viu, né? Que foi esse? É. Eu nem lembro o nome. Era um filme que fazia Tô sátira ligada. com... Era com o Bruno Mazeu, né? Uma Eu não lembro o nome bandinha. também. Mas enfim, pra ver como... E pior que dá bilheteria. Pois é. Pro orçamento ridículo que eles colocam nessas produções, os filmes dão dinheiro. Então por que eles vão mexer nisso daí? É uma sabe? sacanagem com as leis de incentivo do audiovisual, que agora não vão mais existir, né? Porque a gente sabe. Mas é uma sacanagem com as leis de incentivo do audiovisual, porque são globofilmes. Exato. Eles não têm gasto nenhum naquele filme, porque eles já têm tudo pronto no set deles. Sim. Eles usam os mesmos sets que E eles eu usam em não vi o novelas. filme, mas eu vi trailers e cenas do filme. Dá pra ver que é de uma baixa produção gritante. É precário, né? É precário. É precário. O humor brasileiro é aquela coisa assim, vamos botar o Leandro Hassum gordo porque gordo faz a gente rir, né? Vamos rir dele porque ele é gordo, né? Mas e agora? Qual é que é? Agora ele não é mais Não, gordo. agora ele não é mais gordo, agora é triste. Agora tu olha pra cara dele e tu vê a depressão na cara dele. Assim. Tanto que não fizeram mais nenhum novo Até que a Sorte o Separe, né? Não, eles fizeram o Candidato Honesto 2 com ele magro. Ah, é verdade. Que era que mais um filme, né? Repetindo a história de novo. Poderia render um bloco só de filmes nacionais aí que a gente... Acho que a gente dá pra poderia- fazer uma análise bem profunda sobre essas coisas, É. assim. Que são artistas bons A gente consegue- fazendo coisa ruim. A gente consegue lembrar de alguma comédia nacional boa que saiu nos últimos 5, 10 anos? Eu lembro de um filme chamado Apenas o Fim. Tá, mas isso não é comédia, isso é, É uma meio que comédia dramática. É um romancezinho Mas é engraçado. uma comédiazinha, assim. Mas vamos voltar pra Disney, então. Bora. Rei Leão, o reboot, remake, que Eu não tenho- é live action. Eu tenho que contar pra vocês que eu meio que me recuso a ver esses filmes, em geral. Eventualmente vou acabar assistindo, mas eu acho que dessas adaptações live action e desse Rei Leão, que não é um live action, sei lá que porcaria é essa, eu acho que eu não assisti nenhum. Tipo assim, não vi da Bela e a Fera, da Cinderela, Eu não tenho- vi nenhuma dessas O coisas. SideQuest fez vários filmes, fez Eu vários me vídeos, assim. recuso. Eu tive esperança, não assisti, mas tipo, eu tive esperança com Dumbo, porque era pra ser a história um pouco diferente. Mas também O Dumbo acabou eu uma acho que foi porcaria. menos atroz ainda, eu acho. Mas justamente, de repente, porque foi um pouco diferente. Porque Mas eles estão Aladdin pegando. foi terrível. Eles estão pegando a mesma história, A pergunta botando é, pessoas. pra quê? Pra quê? Essa pergunta se repete, né? Essa vai ser E o título da a thumb. expectativa aqui era alta, porque a gente tem Jon Favreau, que fez um incrível Mowgli, né? Fez o que já fez com o MCU. O cara não erra em nada, tá mandando ver no Mandaloriano. O que deram pra ele, ele fez bem. Só que esse filme realmente, ok, fez bilheteria, é lindo, os bichinhos são ótimos, mas não tem espírito. É um filme sem espírito. É porque, tipo, a animação fazia sentido. Tu consegue botar Funciona expressão melhor. nos personagens, tu consegue fazer eles serem relacionáveis. Quando tu faz uma versão realista do Leão, eles vão ficar com a mesma cara o filme inteiro. Senão vai ficar bizarro. Então, tipo, tu tem aquele mesmo plot, quase cena por cena. É, cena por cena. Por exemplo, pra mim, o meu personagem favorito é o Scar, que é um dos personagens no desenho, ele é Incrível. ultra expressivo, assim, né? O Dramático. Shakespeareano. É Shakespeareano, né? Shakespeare. É uma história E daí, Shakespeareana. nesse filme, por mais que o Tio Etel fizesse caras, sabe, tipo, fizesse o máximo com a voz dele, a CG não ia acompanhar, não ia fazer jus ao trabalho de interpretação com a voz. Então, eu me lembro muito, por exemplo, a minha cena mais emblemática, eu sempre me lembro o frame do Rei Leão, eu me lembro tipo aquela cena que dá um estouro da manada no penhasco, no desfiladeiro, e daí dá aquele close no Silva, assim, tipo, fudeu, sabe? Porque tu vê que tinha expressão no desenho, ali não tem nada, sabe? Alguns rostos
sei lá, sem expressão nenhuma. Não tem expressão porque é realista, então realista não vai ser... Perde toda a qualidade. É uma desconexão que rola entre Eu fico o triste drama. pelas crianças que vão ficar marcadas por essas versões que falham em diversos pontos, não trazem essas emoções, Não tem as músicas. não tem a mesma Até tem, até essência. tem. Mas a versão dublada, a versão em português, tem uma entrada ali do menino Ícaro Silva, que, coitado, ele é até competente no que ele faz, mas ele ficou tão assim, sabe, que tu escuta aquilo, dá uma retorcida, isso assim. me incomodou pra caramba também. Me incomodou essa dublagem do Ícaro Silva foi um agravante também, porque ele cantava as músicas do Simba como, sei lá, estivesse cantando um pagode, sabe? Assim, foi incômodo, assim. Gente, e a Isa a versão ficou bom? dublada. Né? Não, a Isa eu dou um desconto pra ela, porque ela é massa. Porque aí, só antes da gente falar de Aladdin, mas a Glória... Qual é o nome dela, a dubladora do Aladdin? Glória Groove. A Glória Groove dublou o Aladdin. E eu achei totalmente autotunada aquela voz dele, que me deu uma raiva, porque, tipo, sabe, eles ficam tentando deixar ficar tudo muito asséptico. As músicas, quando eles cantavam nos originais, elas eram tão vivas, tu tinha aquela sensação de que, sabe, é uma música gostosa, eles autotunam tudo tanto que fica tudo empacotadinho, assim. Mas agora tu tá falando do Aladdin, assim, acho que pra mim o maior problema do Rei Leão não tem a ver com a história, não tem a ver com a produção, tem a ver com essa coisa que não clica entre o desenho e o live action. Eu acho que é diferente do exemplo do Aladdin. O Aladdin pra mim Will Smith. foi ofensivo o Aladdin. Não digo tanto pelo Will Smith não me incomodou tanto. O que me incomodou foi o Jafar, que não tem absolutamente nada a ver com o personagem. Achei muito estranho aquele cara. Ele é assim, ó, o Jafar, toda vez que ele aparece, ele é velhaco, ele é inteligente, ele é esperto, e esse é só um cara que fica fazendo pose, você tá sempre assim, fazendo pose. Assim. É uma almofadinha, né? É uma almofadinha, cara. O Jafar botava, sabe? Não, era um vilão de respeito, né? Aí me bota aquele momento Let It Go na Jasmine, que não faz sentido absolutamente nenhum, porque no momento que ela termina aquela música, ela vira donzela em perigo. Tipo, por que ela cantou tudo aquilo dizendo que ela é foda? E tá, né, meu? Pra contradizer toda a música, né? Aí ela faz tudo aquilo e ela tá presa, ela é a donzela em perigo. Mais um momento de girl power forçado que quebra o movimento. Que é aquela história da Disney, não, nós temos que botar um... Quando não é orgânico, né, a gente saca de longe. A gente não é idiota, tá ligado? Disney, a gente não é idiota. Não somos. Mas a gente consumiu mesmo assim. E outra coisa é... Daí também, eu acho que ele tá fora do controle do filme, que é o seguinte... É impossível se desvencilhar da memória do Robin Williams como gênio. Sim. E Porque ele era incrível. E daí tu vai ver o Will Smith, tipo, ok, cara, valeu o teu esforço, mas... Mas não. Não tente de novo, porque não tem como. Não, é que o problema é assim, ó, tu vai fazer então um novo Aladdin, beleza, faz um gênio estilo Will Smith, não faz um gênio estilo Robin Williams. Faz uma nova coisa, sabe? né? Faz algo diferente. Pois mas é justamente como eu falei antes, esse é o meu problema com essas adaptações, porque não tem novas propostas, não tenta reinventar os clássicos de uma maneira mais atual, criativa, ou sei lá o quê. remake É só pra carbono, dar, né? só pra dar dinheiro, só pra dar dinheiro. É nostalgia. Bom, mas aí eu acho que eu já posso te ajudar com Vamos isso, lá. porque a gente tá falando aqui de Aladdin, Will Smith, porque teve várias coisas em que o Will Smith foi infeliz esse ano, não é Que mesmo? ano horrível pro Will Smith. É verdade. Coitada, é um cara tão tão incrível, né? Estou muito ansiosa para o ano que vem com Bad Boys for Life. Qual foi os outros que ele fez esse ano? Nos Projeto concertos. Gemini, que precisa constar aqui, coitadinho do Ang Lee, né? O Ang Lee se meteu nessa fria. Vamos deixar bem claro quem é que é o escritor desse filme, né? Vai lá. É o David Benioff, Ah, senhor cagalhão de Game of Thrones. Então Que já tava vacilo. cantada essa cagada aí há um tempinho. Né? ele é um filme que queria apelar por uma tecnologia nova, né? Com mais frames por segundo, mais quadros por segundo. Ela, em alguns momentos, ela realmente funciona, nas cenas de ação ela funciona. Em outras cenas parece que a gente está vendo um filme com fotografia lavada. Né? E é estranho. E é o típico meme, aquele do cavalinho da internet, né? Que tu começa desenhando super bem e no final tá tudo quadrado, sabe? Porque parece que eles pecaram nessa questão. O filme se ancora no personagem do Will Smith contra o Will Smith. Ele contra ele mais jovem. Nos primeiros quadros, nas primeiras cenas que ele aparece mais jovem, tu te espanta. Tá bom, ficou legal. No final é estranhíssimo, assim, é bizarro o que eles fizeram, assim. Faltou capricho, faltou acabamento, né?
A pergunta que a gente deixa aqui é... Por quê? Pra quê? Por quê? E aí era um filme de ação que poderia funcionar, super genérico, mas que a gente assiste e gosta e não tem problema fazer. Esse não era um roteiro que estava engavetado em Hollywood tipo há 20 anos. Muito tempo eles estavam tentando fazer esse filme e não rolava. Pra quê? A grande pergunta do dia. É um filme que fala de clonagem sem mostrar um laboratório, sem mostrar como se faz, né? Pois é, um assunto tão, bizarro. tão massa, tão curioso, que a gente adora pegar e não explorar de uma forma legal. E esse filme do Will Smith contracenando com alguém mais novo já não tinha sido feito uns anos atrás? Tipo, o Além da Terra com o filho dele? Podemos falar aqui, mas eu não concordo, Green Book. Também não concordo. Concordo. Não Concordo, vou. Eu A gente tá querendo polemizar, eu vou concordar com o Mizel, mas é por outros motivos que tá nessa lista. eu digo assim, ó. Não pelo produto, digamos assim, de entretenimento de cinema. Pra mim é um né? filme medíocre. É um filme medíocre e eu acho que a maior ofensa desse filme foi ele ter ganho um Oscar. Pra mim é uma ofensa o que esse filme representa. Porque o fato, ele é um filme extremamente medíocre de um escritor que talvez mentiu na própria história, a gente tá falando da questão da produção e tal. Tem isso. Mas ele ter ganho um Oscar de melhor roteiro adaptado, o fato de ele ter ganho um Oscar de melhor filme, eu acho que num ano a gente teve Clay, que é The Black Clay Vice, onde a gente teve Favorita, onde a gente teve todos esses outros filmes. O próprio Roma, eu acho que é um atestado de burrice da academia e o fato de ele chegar a esse ponto, num filme que é escrito por um homem branco sobre o bem que os brancos fazem aos negros, eu acho que é outra questão que me ofende bastante. Mas enfim, eu acho que todos esses pontos falam contra o filme, porque aí ele não era um filme grandioso e ele ganhou mais reconhecimento do que ele merecia, mais do que ele deveria ter ganho. Foi superestimado. E ele ainda tem toda essa questão de ser um filme extremamente problemático nessa questão de o cara que tá ajudando ali. Eu acho que ele tem uma vibe meio racista. É um filme de Natal. Eu acho que é uma mensagem, aquele racismo, sabe? Meio velado. Racismo velado, sabe? É um filme simplista pra caralho, assim, ele reduz uma discussão que merece ser muito mais profunda pra algo quase novelesco, assim, sabe? Eu acho que vocês meio que me convenceram, tipo, de que, eu não acho que ele mereça estar nos piores filmes, mas por toda essa carga, esse significado e o fato de ter ganho o Oscar, cabe a discussão aqui. É um filme que quanto mais a gente pensa nele, pior, menos a gente gosta. Eu um racista por ter gostado do filme. Frente aos filmes que a gente tinha, realmente Green Book não era pra levar o Oscar, a gente tinha coisa muito melhor. Mas esse nas costas dos brancos. Era algo que a gente tem jeito. Era algo que a gente tinha comentado, mas era algo que a gente tinha comentado antes de começar a gravar. Se fosse um filme Sessão da Tarde, sabe? Filmezinho tipo... sei lá. Um amor para recordar. Ok, eu não teria nenhum grande problema. Eu dizia assim, ok, é um filme passável, divertimento, tem uma baita rasteiro. A atuação também do Mark Hamill ali. Eu acho que esse filme aí foi... A proporção que ele tomou fez a gente odiar ele. Exatamente. Acho que resumiu bem. Mas vamos pegar uma vibe do terror agora aqui. Opa! Vamos fazer um bloco do terror dentro dos piores filmes. Isso é bem marcante. Maldição da Chorona. E eu tenho um arrependimento muito grande de ter assistido esse filme, porque por algum motivo ele faz parte do universo Invocação do Mal. Porque aparece um take. Não, tem um personagem que é desse universo e, cara, é o clássico genérico filme de terror pra tu ir no cinema quando não tem nada pra ver, pra tu te divertir. E levar jumpscare. Levar jumpscare. Olha aí o MCU. Olha aí os... cara, olha aí exatamente o que eu pensei. Os impactos, o legado maldito que essa questão de ter um universo unificado deixa, velho. É verdade. Porque vários grandes estúdios estão tentando replicar isso do seu próprio jeito e estão falhando miseravelmente quase, né? A Freira foi um filme tão ruim já no Tão passado. Tão ruim. Mas assim, ainda se botar em comparação, pelo menos a Freira tinha um setup criativo. O Maldição da Chorona nem isso tem. Mas eu acho que, comparativo dos dois filmes, a Freira é muito pior. Porque ele brinca com a nossa inteligência em alguns momentos mas ali que... ele é tão estúpido que daí, pelo menos, não. o Maldição da Chorona nem isso. E a Maldição da Chorona, eles perderam um plot ali da questão social da família, que poderia ser muito mais marcante, muito mais forte, mas passaram reto, assim, sobre essa questão e
Perdeu. Não tem nem aquela questão assim, avacalhada, assim, que nem a Freira foi, de tem os templários e a puta que pariu. Isso foi avacalhado demais. Mas aí que tá, tipo, pelo menos é ridículo, sabe? E isso aqui nem isso teve de interessante. E aí a gente tem Cemitério Maldito, porque Jason Clarke volta a cena. Sua cena maravilhosa de contaminar filmes com ruindade, né? Eu não gosto mas eu não gosto da cara desse cara. Não é ninguém. A cara dele me irrita, ele me dá preguiça. Esse cara, pra mim, desde que ele foi vamos dizer, o pilar que apodreceu a franquia Exterminador do Futuro. Verdade. Sim. Ele é a marca assim. Pior, né? John Connor. Não, e olha que já tinha vindo filmes E ele horríveis, tava no filme First Man, né? O Primeiro Homem, que a gente fica Sério? assim. Sim. Mas aí a força do Damien Chazelle conseguiu neutralizar o cara, sabe? Assim, E ele volta e meia tá aparecendo. No ano passado ele apareceu com a Maldição da Casa Winchester, né? Porque ele tá ali com a Ellen Mirren. Sim, mostrando a casa Winchester. E que é bizarro demais. Esse filme eu olhei acho que 15 minutos, eu acho que nem deu tempo de ver esse cara. O Cemitério Maldito? Não, o Maldição da Casa O Winchester. Cemitério Maldito é outra questão do pra quê, né? Tipo, já foi feito um filme, já tinha um filme que era ok dos anos 90, eu gostava particularmente dele. Eu gosto. Eu acho que a história é muito boa e ela nunca vão conseguir retratar com fidelidade aquela sensação de horror que o Stephen King conseguiu fazer de descer ao inferno. E esse filme, ele começa super interessante e no final das contas ele vai pro lado genérico e vira qualquer coisa no final. Sai bem O potencial tinha, cara. Tinha potencial. Deixa eu Falando então de terrorzinho bem genérico, It capítulo 2. Tantas coisas contra, não acho que devia estar nessa lista. Eu acho que devia. Eu acho que devia, mas não talvez como um filme ruim, mas como decepção. Decepção. Ela não viu metade do filme, como é que ela vai ver? Que mentira. Tu dormiu no filme? Não, que dormia. Ela olho fechado. Que olho fechado? Não, às vezes eu ficava meio assim quando Mas o It aparecia. Mas só quando ele aparecia era assim, ainda aberto. Eu achei o problema que foi assim, eles pegaram uma ideia, o primeiro filme era bom, eu não me importava com ele não ter tanto terror. Eu gostava do fato dele ser assim, mais desenvolvimento de personagem bom, com algumas cenas de terror no meio. Esse aqui eles disseram, não, você tem que botar que o livro é assim, o livro tem essa ideia de botar eles em várias situações, de lembrar várias coisas, só que eu achei tão enrolado e tão mau desenvolvimento. Eles enrolaram Talvez. demais, eles arrastaram a trama Mas é que demais. eles tinham o desafio também de colocar muita história ali no meio, né? Pois Eles é. tinham muita história pra mostrar. Mas as coisas que eles fizeram foram ruins, o desenvolvimento dos personagens não foi tão bom que nem no primeiro, sabe? Tipo, não rolou pra mim assim. E eu senti uma profunda desconexão, porque eu tava lendo bem na época o livro e era uma delícia. Uma delícia tu ver esses personagens e tu ver as histórias deles. E eles fizeram isso muito bem no primeiro, no segundo eles falharam. No primeiro falhou. Mas no acho que teve segundo falhou, né? vários pontos bons. É. O Bill Bill Hader? Bill Hader. Nossa, espetacular. incrível. Não. Os momentos de comédia eu ri demais, né? Realmente eu Ótimo. me diverti. Ele é muito bom, ele rouba a cena E eu quando ele acho tá aparecendo. que Mas acho que o Ben também eu achei genérico. O Ben, o gordinho, que era pra ser o gordinho, É. o Michael que ficou lá era bem ruim também, não achei que eu foi achei bem legal que retratado. eles tinham o James McAvoy ali e eles não forçaram demais ele na tela, assim, sabe? Que, sei lá, o lance de Jennifer Lawrence lá, que a gente falou de querer dominar por ser uma estrelona, assim, mas ele ficou ali, tipo, na dele. Foi bem dosado, Agora que tava falando de James McAvoy, talvez a gente tenha que falar depois de um outro filme dele, entre os piores do ano. Tá, eu não lembro qual Talvez. Eu lembro. Mas eu tava entre os melhores esse aí. Qual? Então. Hidro. Não. Já passou os melhores, hein? Acho que entraria na lista de decepção, então, não pode ser. de Nessa pior linha, filme. porque esses dois filmes eles ficam coisas nessa pegada de diferentes. decepção. Os anteriores eram muito bons, a expectativa era muito em cima. E o It ele veio, arrastou, contou a história direitinho de cada um ali, mas ficou maçante, né? Ficou arrastado. E eles é aquela coisa, né? Tinha um orçamento menor no primeiro, conseguiram fazer uma coisa com mais criatividade. Deram um super orçamento no segundo, acabou a criatividade. Vamos meter orçamento ali. Vamos gastar o dinheiro. E aí não ficou muito bom, não. E aquela questão, assim, por mais que exigisse tratar de assuntos sobrenaturais, né, ainda mais nessa segunda parte, essa questão de forçar a mão nos efeitos especiais meio que desconectou do que realmente interessava na história, né? Principalmente na resolução, né, no trecho final ali do filme, ali, o último ato, né, quando virou aquele
aquela overdose de Porque efeitos visuais. VFX Fest. O Andy Muschietti, ele nos assusta pelo freak, quando ele consegue ser freak, né? E aí quando ele usa bastante efeito, bastante jumpscare, fica qualquer coisa, né? E aí não funcionou. Filme genérico de terror. Exatamente. Mas então, já que comentamos o nível decepção, vidro, né? Porque a gente teve Fragmentado, que explodiu nossas cabeças. A gente teve aquela cena pós-crédito que todo mundo adorou. Nossa, eu acho que foi uma das coisas mais legais que já aconteceram, porque Corpo Fechado é um dos meus filmes preferidos de infância, assim, que reassiste depois e que continua sendo algo incrível, um marco incrível. Daí Fragmentado foi... E aqui acho que baixou o nível, mas eu ainda acho que não é Ficou dos piores. ok, né? Mas a gente tinha realmente essa expectativa lá em cima. O próprio Shyamalan criou ele queria vender essa expectativa pra gente. E a gente viu um desfecho assim, qualquer coisa assim que... Eu queria ter gostado mais desse filme também. Queria ter gostado mais. Eu não apenas queria ter gostado mais, quando foi Corpo Fechado, pra mim é lembrança da adolescência, assim, dos melhores filmes que eu vi. Mas esse aí não apenas foi decepção, mas, cara, o roteiro tem várias falhas ali que não fazem muito sentido. Tem muita coisa que não encaixou legal, assim, eu acho. Acho que eles também desperdiçaram, agora não lembro o nome da que faz a terapeuta do American Horror. Sarah Paulson. Que ela é uma atriz incrível. E ali ela ficou, tipo, muito... Virou a chata, Mas né? eu gostei da reviravolta que eles fizeram com ela, assim. Eu só achei que foi muito rápido e muito mal desenvolvido, assim. Concordo. Mas eu gostei aquele. Mas eu acho que ela foi mal utilizada aí. Coitado do Shyamalan. Já que a gente pegou um lance aí de nostalgia, vamos puxar nostalgia pro campo dos piores aqui, porque precisamos falar de Rambo até o fim. Mas eu sei que é ruim. Ele não apenas é ruim, como ele... É que nem o Sai de Baixo. Eu acho que é um tipo de filme que não tem mais sentido existir. Mas ele poderia fazer sentido numa vibe John Wick e trazer um pouco... Claro, tem que contextualizar, né? Rambo é um filme de guerra. A gente não tem um filme de guerra. Rambo é marcado pela trilha sonora clássica. Eles não usam a trilha sonora clássica. E eu acho até que o filme tinha uma oportunidade de repente, se tornar um produto dos nossos tempos, porque ele resolveu abordar com uma premissa interessante, tipo, sei lá, cartéis, tudo mais, mas daí a resolução, o desenvolvimento da história volta pro Rambo clássico, e daí se torna pior do que tu mais, porque antes, assim, se tu quer ser um herói, um herói com uma dimensão só, enfrente vilões com uma dimensão só, nesse sentido ele entrou num contexto até social, assim, como um herói unidimensional, que não faz sentido tu simplesmente sair metralhando todo mundo. E daí a coisa fica um pouco... E no contexto atual, né, tu fazer uma guerra contra o México e fronteira, né, é uma escolha, né? Bem arriscada. Bem arriscada mesmo. Fora a questão de que ele é colocado numa questão de paternidade, né, que não funciona, que a gente não compra, aquele relacionamento é muito qualquer coisa. Aí a gente tem a questão deles não usarem os mullets clássicos, ele não usou mullet, ele não usou faixinha, ele não teve a música clássica, não era o Rambo. Por que não enfrentou então a Isis, sei lá, se é tão... Não era o Rambo. Tão simples. E até assim, ó, o primeiro Rambo, ele é puta crítica social foda, se tu for fazer o primeiro. É muito forte. E o segundo Rambo eu acho muito bom, mas ele virou esse personagem de uma dimensão só. Né? Isso seguiu pro Rambo 13 e seguiu pro Rambo 4. Que o Rambo 4 eu achei bem legal porque ele realmente abraçou essa ideia de gore, é metralhação a torta e direito. Então, mas ele pelo menos colocou vilões que, vamos dizer assim, não fazem tanto sentido, tu não fica pensando nas implicações sociais disso. Agora, nesse aqui, quando tu coloca ele no embate contra os cartéis do México, por mais violentos e revoltantes que eles possam ser, tu tá colocando uma imagem esquisita ali pro Rambo combater, e isso te deixa tá torcendo o nariz. E daí o filme foi muito amargo pra mim, porque eu sou fã da trilogia, quadrilogia Rambo. Falamos então de Stallone, que tal falar de Schwarzenegger? Essa o fio que eu esperava. Então tá, acertei o gancho aqui. Eu vou ter que passar isso aí também, porque eu não vi. Terminador do Futuro, Destino Sombrio. Pra quê? Eles fizeram um bom filme até metade dele, porque eles estavam dando todo o protagonismo para Mackenzie Davis, a personagem que é uma nova exterminadora que vem com uma nova tecnologia. Eles deram protagonismo para outra menina que tinha descendência mexicana, latino-americana,
Então tava funcionando. Mas aí no meio da história, eles encontram o Schwarzenegger. Eles encontram o Terminator. Que está casado. Que tem um filho. Que envelheceu. E a gente começa a se perguntar o que está acontecendo aqui. E aí ele rouba um pouco do protagonismo até nas cenas de ação, que a gente imaginava que ele só ia dar uma ajudinha e sair de cena. Não, ele continua até o fim e ele acaba atrapalhando. Eu não achei que eu ia dizer isso aqui, mas ele acaba atrapalhando, porque a personagem da Mackenzie Davis é uma que eu quero ver, assim, outro filme só com ela. E eu imagino que o resgate da Sarah Connor tenha sido bem legal também. Incrível, com certeza. Incrível. Porque o Linda Hamilton tá incrível. A reclamação do Tim Miller foi essa. Ele disse assim, ó, minha ideia pro filme era outra, o James Cameron veio e disse, não, nós vamos fazer isso aqui. E aí foi aí que a coisa... E como é que você vai dizer não para James Cameron? Ele disse que não conseguiu, né? Ele disse que ele bateu, tanto é que ele tava nas entrevistas metendo pau no James Cameron, dizendo, isso não é meu filme. Ele disse que esse filme do James Cameron, ele que meteu o pau aí e quis fazer as coisas do jeito dele. E aí, ele tem boas cenas de ação, tem uma boa levada, mas do meio pro final ele dá uma derrapadinha e também entra no índice das decepções, mano. E o que mais temos aí, Robson? Temos mais coisa aqui e vamos para Hellboy. Ai, não, eu vou levantar e vou embora. Bah, que... vocês conseguiram ver Hellboy? Eu não consegui assistir. Eu acho que eu prefiro deixar minha lembrança boa dos filmes do Del Toro. Sim, total. Sim, ok. E eu tinha uma esperança com esse filme porque ele é do Neil Marshall, que é um diretor que eu gosto bastante. E eu gosto do... Aí o problema. É do Neil Marshall, é verdade, eu nem me lembrava disso. O David Harbour, ele tá legal eu no gosto do papel, David Harbour, ele não tem ele é problema, ótimo. mas é a questão que tiraram o filme do Neil Marshall. Começaram a meter a mão os atores e os protagonistas da história toda, e aí eles deram uma derrapada. E também um pouco do CGI falhou demais, assim, os monstros estavam Ficou tosco, né? bizarros, toscos, né? E acabaram. E tipo, porque por mais que eu ame os filmes do Del Toro, era uma coisa mais simples, vamos dizer assim, né? Agora eles podiam fazer uma coisa um pouquinho grandiosa e... Mas acho que o Exército Dourado foi grandioso até certo Foi pra Sim, época, mas foi é que incrível. eu digo simples não só na questão efeitos, tá? Mas tipo, de outra vibe, assim, sabe? Agora eles podiam recuperar com uma carga muito maior, bebendo dessa fonte de uma forma mais tem um problema com o atual. Hellboy, que ele nunca foi um personagem muito popular, mesmo quando o Del Toro fez ele, eles não foram filmes de grande bilheteria. Ele virou meio foram underground, filmes assim. Mas foram filmes feitos com carinho, né? Sim, Porque ótimo, o Del eles Toro são estava ótimos. preocupado com o personagem. E aqui a gente não Mas pra vê isso. variar, como sempre, ele abandonou tudo que ele ama e deixa tudo apodrecendo com os outros. Mas é que assim, eu não sou um grande Pesado. conhecedor dos quadrinhos do Hellboy, mas eu imagino, por exemplo, assim, os filmes do Del Toro, por mais que tratem do universo do Hellboy, pareciam filmes do Del Toro. Eu imagino que os fãs dos quadrinhos estavam esperando algo mais Hellboy. Mais minhola. E talvez esse filme não foi isso, né? Então, né? Difícil você falar de Hobbs and Shaw? Eu acho. Quem mais olhou Hobbs and Shaw aqui? Ninguém? Não, mas eu acho que igual eu não botaria, porque... É um filme divertido. Eu não olhei, mas é divertido. Eu acho que dá esse pra meu dizer assim, é um posicionamento. filme tão ruim que se torna bom, sabe? Todos os Velozes e Furiosos são assim, né? É Jason Statham. Não, mas É esse The Rock. filme é um novo nível de insulto à inteligência. É um novo nível, assim. Tipo, ele construiu um buraco negro dentro do meu cérebro, assim, a ponto de, tipo, meu Deus, eu ainda sou um humano ao ver esse filme. É um novo nível de burrice cinematográfica que torna ele épico. Pelo menos ele se assume, né? Ele não se leva a sério. Eu acho que esse é o grande trunfo do filme, dizer assim, ó, nós vamos te levar às maiores profundezas Da galhofa. da burrice cinematográfica e da galhofa. É tipo assim, ó, tu te sente envergonhado. É tipo aquela lembrança do pior porre, tipo quando tu tava numa festa e tu vomitou por tudo. E tu lembra e ri, sabe? Assim, aquilo foi engraçado, né? Tipo, esse filme é algo parecido. Assim. E encerramos aqui com Tan, tan, tan. Pá, pá, pá. Star Wars, a Ascensão Skywalker. Eu saí da sessão, assim, ontem, né? E eu ainda não tive tempo pra diluir tanto ele e reparar todas as coisas ruins que eu acho que a gente já vai percebendo agora. E que nos bastidores a gente já foi apontando e eu tô começando a ficar, tipo... Foi o Pois filme que é. melhorou Os Últimos Jedi. Eu acho forte essa afirmação. Não, eu não acho Eu forte. acho forte. Não Eu acho acho assim, forte. ó, Eu acho bem colocado. Eu concordo Se tu olha- contigo. É aquela coisa assim, ó, se tu olha um pedaço de merda por tanto tempo e aí depois tu olha um pedaço de merda um pouquinho mais feio, não torna aquele outro pedaço de merda um pedaço de merda. Não, mas é que assim, pelo menos o pedaço de merda dos Últimos Jedi, ele saiu de um corpo humano.
esse pedaço de merda, ele fede, ele cheira, mas ele não parece natural, Ele cheira entendeu? a corporativismo. Ele é um cocô artificial que fede, é horrível, entendeu? Pelo menos aquele lá saiu de um cu de uma pessoa, sabe? Saiu de um lugar, pelo menos, que tentou ser sincero. Eu quero Mas é horrível igual. Eu vejo assim, tá? A gente fez toda a nossa crítica a The Last Jedi várias vezes e eu continuo achando que ele é um filme ruim pra caramba, assim, dentro de todas as propostas, das coisas que eles propõem, porque ele tinha uma oportunidade de fazer algo bom e eles cagaram tudo e parece assim, não, mas olha como era bom, e não, continua não sendo bom. Só que assim, ó, o que foi o problema do The Last Jedi? Ele deixou, ele pegou a história, ele fechou todas as pontas soltas e ele não deixou absolutamente nada pra continuar. E aí o que acontece? O que o DJ Sacanearam o JJ. O JJ chega e fala assim, tem que consertar essa merda, cara. E ele Coitado. olha e diz assim, ó, cara, eu vou tentar, mas vai ficar uma merda. E aí, tipo, o que ele faz? Ele tem que começar do zero e tentar resgatar tudo aquilo que ele achava que podia ser feito. Ele poderia ter tentado reconstruir coisa, mas ainda assim ele gasta 1 hora do filme com uma trama que não... Porque daí ele tentou fazer um Mas episódio 8 resumido. Não, mas Eu ele, não tô dizendo que é bom, eu não tô dizendo que é bom, poderia eu tô dizendo que foi ter ruim falado do de Last coisas. Jedi. Ele poderia ter falado de coisas mais significantes. Não, a primeira hora do filme é uma gincana. É gincana. É gincana. É gincana. Eu concordo. Eles precisam... Não, e o nível da gincana é esse. Nós temos a tradução de pra onde a gente precisa ir, mas eu não posso falar. E daí, Cara. quando ele resolve resgatar vamos dizer, o apelo emocional né, que a gente tanto queria, né, porque ela tinha coisas de onde buscar para ter Claro. isso. E daí vem de uma maneira tão barata, tão, vamos dizer só, jogou. Xoxa. E daí, por mais que tenha sido barata e apelativa, para mim funcionou. Tipo, a tal da cena do Kylo Ren lá, que... Enfim, você sabe qual é. Aquela lá. Pra mim e funcionou também. Funcionou, mas me pareceu barato, sabe? Me pareceu extremamente Eu acho que as gratuito. primeiras cenas que eles tentam pegar essa emoção, parece que eles estão forçando demais. Tanto que eu achei que eu não ia conseguir me conectar com o filme. Eu até perguntei, será que tem algo errado comigo? E é um filme sem coragem. Mas depois pra- eu me é um conectei filme- com as cenas mais É um filme fortes. sem coragem porque ele propõe, né? Porque ele te dá uma ideia e depois ele diz, não, pegadinha. Ele te conta uma história. E ele faz isso e diversas não, vezes. aconteceu de novo aqui. Isso não vai acontecer. Mas eu concordo, por exemplo, que É difícil falar sem spoiler. É, você falou do que faz parecer Os Últimos Jedi ser um filme bom. Eu concordo, porque Os Últimos Jedi, ele introduziu ideias promissoras. Ele parece, mas ele não é ainda. E só que essas ideias foram, ao longo das 2 horas de Os Últimos Jedi, foram descartadas e mal aproveitadas ao extremo. Essa é a decepção dos Últimos Jedi, mas ele partiu de um lugar, de certa forma, bem intencionado. Sim, porque eu digo assim, Esse Exceção Skywalker partiu do nada, rumo ao nada, e quando quis fazer algo para... Os únicos momentos do filme que engajaram é fanservice sem vergonha, barato, sabe? E isso me indignou muito mais do que Os Últimos Jedi. o que eu penso assim, visualmente esse filme não me impactou tanto também. Eu lembro de cenas dos Últimos Jedi, que de todas Muito as mais críticas que eu marcantes, fiz né? são muito mais marcantes. A cena da explosão quando ela usa Usa a velocidade da luz velocidade pra... da luz. A cena da Rey e do Kylo Ren aqui preparados pra lutar, eu acho que foi uma cena maravilhosa. E esse não tem nada de visual que é interessante também, porque as únicas coisas que ele tenta fazer de visual é aquela frota do Palpatine, que é gigantesca, Que ele tira não faz do- sentido nenhum, que ele tira do rabo, eu não sei quem é que tá controlando aqueles lugares. Quem são todas aquelas Não, pessoas, e aí aquelas coisas? o problema no final era a questão do radar que ia comunicar com toda a frota. E aí eles dizem, não, é só puxar pra cá, é só puxar pra essa nave aqui, a gente consegue fazer. Aí eles destroem as 2 naves, ai, a gente não puxou pra tua 3ª nave. Meu, Não, que- e tem cavalos no espaço, tem um monte de coisa que não faz Cavalos no sentido. espaço, eu também... Bah, Pelo não menos- tinha me tocado disso. Pelo menos ele introduziu um belo personagem aí, que é o Babu Freak, que ele salvou o sim. filme. Não salvou o filme, mas ele é um belo personagem. Ele é tá aí, legal. ó, ele tá, na minha opinião, Eu ele acho tá que quase chegando no Baby Yoda. Eu acho que Tem mais uma coisa só rapidinho. eu acho que, posso estar errada, acabei de desenvolver esse pensamento, mas eu acho que todos os personagens que foram introduzidos aqui são personagens legais. São O legais, Babu mas não... Freak, não- eu não acho muito que bem não- explorados, não mas agrega, tipo, né? que nem a que fica ali com a namoradinha do Paul ali, interesse do Paul. Ela parecia uma personagem visualmente legal, eu não sei qual é o backstory dela, eu não sei pra que ela Por isso que eu serve. disse, eles parecem legais, não foram bem desenvolvidos, mas são personagens legais e interessantes, sabe? Tipo, Que chama servem pra atenção. vender bonequinho. Com certeza. Olha a quantidade. Botaram de novo os Ewoks ali, vamos botar os bonequinhos que estão ali no acerto estoque é colocar pra... os Ewoks. E aí a única coisa, uma das coisas boas que o último Jedi tinha, que era assim, a Rey não é filha de ninguém. Ok. Perfeito. Toca a ficha. Aí eles pegam e fazem um retcon nisso que é patético. A personagem que passou o tempo inteiro com o Finn nos últimos Jedi é completamente ignorada.
Então, tipo, pra que teve tudo aquilo? O JJ ainda falou, tipo, que uma das melhores coisas que o Rian Johnson tinha feito era essa personagem. E ele não usa ela pra nada, ele joga ela pra escanteio. E a Rey, ela fica, tipo... Foi uma coisa que me incomodou, tipo, ela, tipo, fica muito insana. Assim, tipo, eu entendo, Sim. tá? Eu entendo que tem toda a questão da dualidade dos lados e de querer saber quem é e tal, mas, tipo, ela que passou num intenso treinamento Jedi nos últimos não sei quanto tempo ali, mas muito tempo, de uma forma bem intensa, ela fica totalmente descontrolada, parece. Porque a necessidade deles de colocar ela pra ficar sozinha. Sendo que os melhores momentos do filme é quando os três estão juntos. Sim, porque eles são um trio fantástico. Que pela primeira vez. E os momentos que esse filme cria pra gerar, vamos dizer, conflito nos personagens são de uma, vamos dizer, são constrangedores, vamos dizer, uma forçação. aquele momento em que a Rey, tipo, ups, usei a força do jeito errado. Cara, que porra é essa que tá acontecendo? Que horror. Sabe? E eu me senti que nem o Chewie nesse filme, porque tem aquele ponto que ele descobre que tá todo mundo que ele conhecia morto, e ele é o tiozão de 30 anos que tá indo beber com os adolescentes de 15 porque não tem ninguém, e se ele não fizer isso ele vai ficar em casa sozinho. Tem uma hora que ele se levanta assim, vamos lá, né? Vamos lá. Vem, come on, buddy, ele... Tá. E só uma última coisa sobre o lance da relação do Last Jedi com a Ascensão Skywalker. De novo isso? Que é assim, ó, o final do filme do Rian Johnson, pelo menos ele por mais que ele amarrou 1 milhão de pontas e deixou pouca coisa, ele trouxe a trama para um conceito mais aberto, global, vamos dizer assim. Que foi completamente esquecido. Que na volta, no início desse novo filme, foi esquecido completamente, sabe? Ele poderia ter tratado dessa maneira, tipo, um conflito em larga escala, tipo, realmente o povo contra a Primeira Ordem, sabe? Não, virou a Primeira Ordem do filme é gincana. É só e tu vê que a ideia deles, o plano final deles é tão brilhante que é basicamente assim, vamos passar com um carro de som na vizinhança enquanto vocês tentam lidar lá, tá ligado? Vamos chamar a galera. Vamos chamar a galera com esse carro de som assim, vem. Vamos distribuir uns panfletos. Vamos morrer, galera. O plano deles foi simplesmente, vamos encarar logo. Vamos lá e tipo, chama a galera lá pra eles virem ajudar a gente. Sabe, poderia ter usado isso pra criar realmente um convencimento que esse conflito mobilizou a galáxia de certa forma. Não mudou, não teve nada disso. Nada mudou. Simplesmente as coisas aconteceram, foi assim, ó, foi patético, o chip no final também foi pra mim assim, a cereja no bolo assim, porque eu acho que não precisava nada mais estragar, e eles poderiam estragar mais ainda, mas eles conseguiram, eles conseguiram, a cada cena nova eles nos decepcionavam mais. Então esse filme, né, eu acho que todos nós podemos concordar que não apenas é uma decepção, mas é um filme ruim. É um filme ruim. Até porque ele não consegue surpreender em nenhum momento e a gente já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. A gente começa a narrar, agora vai acontecer isso, agora é isso. É que tem muitos momentos... E aí vai pro final o desfecho em Tatooine e a gente diz, ela vai falar isso. Mas o chip no final a gente ainda achava assim, não, isso não vai acontecer. Eles não vão ser tão cara de pau a outra coisa. E daí quando eles fazem... Eu ri em voz alta no cinema porque eu não tinha mais o que fazer. É que tudo se tornou muito conveniente, né? Tudo, era isso, tipo, tá, isso vai acontecer. É tão óbvio, faz sentido. Eu entendo que, tipo, a primeira coisa quando me veio esse pensamento foi, tipo, tá, mas eles passaram anos em guerra, eventualmente coisas boas acontecem também, mas isso podia ter sido contado pra gente de uma forma um pouco mais que não insultasse a nossa inteligência. Fim, né? Ele começou o Force Awakens como um personagem que a gente... Super forte, interessante. Vai ser interessante, aí ele repetiu o mesmo arco. Virou uma piada, né? Virou uma piada. E o Rian Johnson fez Mas vamos tratar sobre isso em um vídeo especial, quem sabe? Vamos? Então tá, encerramos por aqui o nosso vídeo de piores do ano. O Misael tem... Eu tenho a enquete pessoal, né? O Misael tem um recadinho aqui. Só pra gente lembrar então nas votações dos piores do ano, que a gente foi realizado no nosso grupo fechado no Facebook, X-Men. Contemplado. Longe assim, completamente. Um filme que a gente não citou aqui, mas é filme brasileiro, Nada a Perder 2. Merece. A missão continua. Merece. Eu acho que é o nome do filme. E Hellboy ficou em terceiro lugar. Todos muito bem contemplados, né? Estamos de acordo com o pessoal aí. Exatamente. E se você não viu o nosso vídeo de melhores do ano, vá até o canal do SideQuest, assine, se inscreva, acione o sininho, comente por aqui se a gente esqueceu também de algum filme. E lembre-se que teremos ainda piores séries e melhores séries, então se liga no canal do SideQuest, se liga aqui na Vigília, porque você sabe, a Vigília não para.